O novo governo federal, que assumirá o poder no próximo dia 1º de janeiro, terá o imenso, mas necessário desafio de cuidar da Amazônia. Vários países já se demonstraram dispostos a retomar com suas ajudas financeiras para proteger a floresta e seus povos. Ontem, por exemplo, a Alemanha fez essa menção, seguindo o exemplo da Noruega, que já havia demonstrado interesse em colaborar na segunda-feira. A Rede Eclesial Panamazônica emitiu uma nota sobre a preservação da Amazônia e os novos caminhos do presidente eleito perante sua preservação. O bispo da prelazia do Marajó, no Pará, Dom Evaristo Pascoal Spengler, vai falar comigo sobre esse assunto agora. Dom Evaristo, bom dia. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso Santo Café. Bom dia, Leonardo, e bom dia a todos os telespectadores. Dom Evaristo, os desafios são muitos, né? Com certeza, nós estamos vindo de um período de muita destruição dos organismos de conservação, de preservação dos povos. Algumas pessoas perguntem por que a igreja se envolve com um tema que é meio ambiente, por que a igreja se preocupa com a Amazônia, e alguns dizem que a igreja não deveria estar dentro da igreja rezando, dentro do prédio, né, do templo rezando. E então eu quero só justificar por que a igreja ela se preocupa com o meio ambiente, com a casa comum, como nos chama o Papa Francisco. Se nós pegarmos a primeira página da Bíblia, a primeira linha da Bíblia nos diz assim: no princípio, Deus criou o céu e a terra. E no segundo capítulo do Gênesis, logo nas primeiras páginas da Bíblia, o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivá-lo e guardá-lo. Então, se nós nos envolvemos nessa questão da conservação do meio ambiente, do clima no planeta, é porque nós entendemos que tudo isso é criação de Deus. E o ser humano foi colocado para cultivar e preservar, não para destruir. Então é nesse enfoque, o enfoque da fé, a partir da missão mesmo que Deus, a partir de Jesus, nos deixa, é que nós nos envolvemos com esse tema do meio ambiente da Amazônia. E o Papa Francisco escreveu uma encíclica belíssima, Laudato Si', que convoca todos os homens e mulheres de boa vontade a assumirem esse compromisso da preservação da casa comum. E no ano 2019, ele conduziu um sínodo em Roma com o tema Novos Caminhos para a Amazônia. Então, algo que está assim na essência da igreja, o cuidado da criação de Deus. É uma questão de fé para nós. E, como você dizia, existem muitos desafios, porque nós viemos de um período em que se incentivava o desmatamento, se incentivava o garimpo ilegal, a perseguição aos defensores de direitos humanos e defensores do meio ambiente, se incentivava a invasão de terras indígenas, de povos tradicionais. E eu fico feliz, como você já anunciou, que a Noruega agora anuncia que volta ao Fundo Amazônia. E a Alemanha segue o mesmo caminho, possivelmente outros países também seguirão essa mesma lógica. Alguns, quando ouvem falar de Fundo Amazônia, pensam que são países estrangeiros tentando interferir na Amazônia. Na verdade, eles sabem que todos os países do mundo dependem da Amazônia como um órgão regulador do clima. Então, ninguém está querendo se intrometer na Amazônia, vir aqui para usufruir dela em qualquer sentido, a não ser a preservação do clima, porque antigamente se dizia que a Amazônia era pulmão do mundo. Hoje já se sabe que essa comparação não vale mais, porque a Amazônia produz oxigênio, mas também produz o monóxido de carbono, e que anulam um ao outro, através das queimadas, através da criação extensiva de gado, né? Isso vai ajudando a criar esse carbono na Amazônia. Então, a Amazônia, embora seja uma grande produtora de oxigênio, mas também consome esse oxigênio. Mas o que todos aceitam hoje, os cientistas,
é que a Amazônia é um órgão importante para a preservação do clima, para que não haja o aquecimento global. E isso é indiscutível, né, Dom Evaristo? As pessoas ali têm muitas teorias da conspiração que vão contra, mas a gente reforça aqui que são estudos que comprovam isso. E além da questão ambiental, a nota emitida hoje pela Repam trata bastante dos povos tradicionais e originários. É um povo que tem sofrido muito, né? Sim, porque com a invasão das suas terras, muitos indígenas foram assassinados nos últimos anos. Eu posso dar aqui um número sobre povos indígenas. Em 2020, foram assassinados 182 indígenas, um número 61% maior do que em 2019, que havia sido 113. E, ligado a isso, a perseguição àqueles que defendem os povos indígenas. Tivemos, ano passado, 2 mortes que repercutiram no mundo inteiro. Aliás, nesse ano ainda, a do Phillips e do Dom, mas talvez repercutiram porque havia ali envolvido um estrangeiro. Mas assassinatos de indígenas, ataques aos povos tradicionais, isso é uma coisa frequente na Amazônia, e inclusive perseguição àqueles que estão na sua defesa. Como que o senhor avalia a atuação do poder público, no caso, nos últimos anos, envolvendo a preservação da floresta e também no cuidado ali com os povos tradicionais, os povos que ali vivem? As pessoas sérias, internacionalmente e também nacionalmente, perceberam que o Brasil estava na contramão da história. Por quê? O agronegócio sério, eles percebem que para ter mercado no exterior, é necessário preservar o meio ambiente. Há países que hoje já fazem um boicote, não compram os produtos que envolvem desmatamento ou invasão de terras indígenas ou outros povos tradicionais como os quilombolas. E nacionalmente também se percebe essa questão, as pessoas mais sérias hoje estão com esse cuidado de fazer produzir o alimento, mas talvez um dado que a grande maioria dos brasileiros não saiba, que nós comemos os alimentos produzidos, de modo geral, por pequenos produtores, não pelo agronegócio. O agronegócio tem uma filosofia de produzir lucro. Então, esse lucro, ele não se importa se o preço maior está no exterior ou no Brasil, porque ele vai vender com o maior lucro possível. Por que em alguns momentos houve desabastecimento de arroz, de feijão no Brasil? Porque o comércio internacional estava sendo mais lucrativo. Então, o agronegócio não se preocupa em deixar feijão para a mesa do povo brasileiro, nem o arroz, mas ele vai atrás do lucro. Então, nós temos que mudar o tipo de economia. Há uma economia que pensa apenas no lucro. Há uma outra economia que pensa no bem-estar do povo, especialmente do povo mais pobre. Eu penso que esse cuidado vai existir com esse governo. É claro que um governo, ele sempre tem que gerenciar disputas, interesses e, com certeza, também a pressão para uma economia, como chama o Papa Francisco, economia que mata, do lucro apenas, ela é muito forte. Mas a sociedade civil tem um papel importante para apoiar um governo quando está na defesa dos mais vulneráveis, no caso, os povos tradicionais e os mais pobres do Brasil. Dom Evaristo, na avaliação do senhor, a gente pode dizer que o povo brasileiro e os nossos governantes têm consciência da importância da Amazônia? Me parece que não tem uma consciência plena. Já desde as décadas de 70, 80, se dizia assim, vamos ocupar a Amazônia. Ou seja, trazer pessoas para uma terra sem gente, onde tinha poucas pessoas. Então, uma terra como essa da Amazônia, esse território imenso,
não significa que deve ser todo ocupado. Nós temos terras agricultáveis no Brasil inteiro que já podem produzir alimentos para todo o Brasil e para muitos países do mundo. A ganância de muitos empresários é de que querem sempre destruir mais, destruir. Os povos indígenas têm uma outra concepção. A concepção dos povos indígenas é de tirar da terra o necessário para sobreviver. O Papa Francisco hoje nos convoca a uma mudança de mentalidade e a uma mudança de produção e de consumo. Se nós quisermos que todos os países tenham um consumo, como, por exemplo, hoje, Estados Unidos e alguns países da Europa, um planeta Terra não será suficiente para produzir minérios, alimentação, petróleo. Então, o que a Igreja nos coloca hoje, e o Papa Francisco está à frente disso, é a convocação para uma vida de sobriedade feliz, ou seja, sem tanto consumismo. Nós consumimos, colocamos o lixo que vai depredando a terra e isso é extraído da terra e não se repõe. Não se repõe no tempo hábil como ele é extraído. Então, assim, hoje não há outra opção a não ser repensar a economia que nós temos, que é uma economia, como chama o Papa Francisco, que mata, porque ela focaliza apenas o lucro e não o bem-estar da população. Dom Evaristo, durante a nossa conversa, a gente inclusive já mostrou na tela, mostrou para quem está em casa, um pouco, um trecho dessa nota que a gente está mencionando hoje, uma nota publicada pela REPAM, Rede Eclesial Panamazônica. E a REPAM Brasil deixa muito claro nessa nota, em vários pontos, a confiança no discurso apresentado pelo presidente eleito. Quero saber do senhor quais são as medidas mais urgentes. Nós temos certeza de que as coisas não são automáticas de um dia para o outro. Eu lembro, o primeiro governo do Lula, ele pegou o desmatamento num patamar muito alto. Então, se nós compararmos hoje, o Lula não conseguiu, no primeiro governo dele, baixar como deveria o desmatamento. Isso é uma coisa real. Até que se reaparelhe, no sentido de reorganize os organismos, o IBAMA, Preservação do Meio Ambiente, para a preservação dos indígenas, a FUNAI, e todos esses órgãos que devem, de novo, proteger meio ambiente, povos tradicionais, nós vamos ter uma fase de transição e que as disputas serão imensas entre aqueles que querem, digamos, a preservação, querem o cuidado com o meio ambiente, e aqueles que não desejam isso, querem, de fato, uma economia e tudo pensando no lucro. O que eu penso que o governo agora tem que tratar com muita seriedade e colocar isso é uma questão de honra inegociável. A preservação dos povos indígenas, a proibição de qualquer atividade econômica externa, como extração de minérios, destruição da floresta. Porque se nós olharmos hoje, os povos tradicionais que conservam a grande maioria das florestas que nós temos ainda de pé. E se nós entregarmos isso à iniciativa privada, daqui a um pouco já não teremos mais a floresta. E não tendo mais a floresta, não teremos mais chuva em São Paulo, não teremos mais chuva em Goiás, não teremos mais chuva em Buenos Aires. Porque os rios voadores que alimentam a umidade desses lugares que provocam a chuva. Então, nós pensamos assim que o Lula, assumindo, ele tem que fazer um governo já de saída, preocupado com a temática do meio ambiente. E a sociedade civil, com certeza, vai cobrar com muita força, porque é um compromisso de campanha dele. E a gente tem que pensar também que é uma questão econômica, não deixa de ser, né, Dom Evaristo? Para aqueles que pensam e colocam sempre o dinheiro acima de tudo, a gente tem que lembrar que terra seca não produz nem alimento, nem dinheiro. A nota fala também sobre uma ecologia integral. Eu queria que o senhor explicasse para a gente o que é isso. Sim, ecologia integral.
No passado, nós falávamos de ecologia pensando apenas nas árvores de pé, apenas nas águas, apenas na pureza do ar. Quando nós falamos de ecologia integral, ela leva em conta o ser humano que está nesse ambiente. Então, quando nós não levamos em conta o ser humano, nós não estamos favorecendo a vida humana naquele local. Eu tenho um caso concreto aqui no Marajó, em que foi criada uma reserva integral. Uma reserva integral não pode ter presença humana. Hoje, o Ministério Público tenta trabalhar como deixar as pessoas, que é o seu meio ambiente de vida, já há décadas ou até há séculos, os povos tradicionais que estão lá, mas conservando o meio ambiente. Uma floresta de pé, ela é mais lucrativa do que a floresta derrubada. Isso a irmã Dorothy já falava, mas ela citava Chico Mendes, que também dizia a mesma coisa. Os estudos hoje dizem isso. Nós podemos extrair da floresta muitos medicamentos, cura para muitas... Podemos extrair o açaí, o alimento, podemos extrair fruta, o cacau. Então, a floresta ela pode conviver com o cultivo humano, mas cuidando para preservar aquilo que é o típico da região, a floresta tradicional da Amazônia. Tá ótimo. Dom Evaristo Pascoal Spengler, bispo da Prelazia do Marajó, no Pará, muito obrigado pelo seu tempo aqui com a gente, por todas essas informações importantes, esclarecimentos essenciais para todos nós a respeito dessa nota publicada pela Rede Eclesial Panamazônica. Até uma próxima oportunidade, viu? Eu que agradeço e queria dizer que a Amazônia não é uma preocupação apenas de quem mora na Amazônia. É uma preocupação para todos os brasileiros e para todos os povos do mundo, porque nós dependemos da Amazônia de pé para o não aquecimento global e para a vida, para que o planeta continue a ter vida humana e não seja degradado. Deus abençoe a todos nesse caminho de fé, nesse caminho de preservação da criação que Deus nos deu para cuidar. Um abraço a todos, paz e bem.